Deus abençoe a tua vida! No vídeo anterior, fiz uma exposição do capítulo 2 do livro de Atos. Neste, irei expor o capítulo 3. Eu já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque irei expor todo o livro de Atos, capítulo a capítulo, bem como os materiais que estão sendo postados diariamente aqui no canal. Atos, capítulo 3, contém 26 versículos. Nele encontramos a vida de oração dos cristãos primitivos. Versos 2 ao versos 8, a cura do paralítico na porta do templo. Versos 8, parte B, e o versos 9, a gratidão do homem curado. Versos 10 e 11, a notoriedade deste milagre. E, finalmente, dos versículos 12 ao versículo 26, sermão do apóstolo Pedro. Versos 1. Pedro e João foram até o templo orar por volta das 3 da tarde. Era costume dos judeus religiosos orarem 3 vezes por dia, a saber, 6 da manhã, 12 e às 15 da tarde. Mesmo depois de convertido, os apóstolos mantiveram esta prática, a prática da oração, até porque Jesus os havia ensinado muito sobre o dever de orar. E foi por volta das 3 da tarde que Pedro e João foram até o templo para orar. O templo aqui mencionado, ele foi construído por Salomão e destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Este mesmo templo ele foi reconstruído por Zorobabel e foi ampliado por Herodes por volta do ano 4 a.C. E foi para este templo que Pedro e João foram orar por volta das 3 da tarde. Versos 2 ao versos 8. Na porta do templo era colocado um paralítico. Esse homem tinha mais de 40 anos e sempre estava ali pedindo esmola. Ele era paralítico de tal modo que precisava ser carregado para ali ficar. Ao ver Pedro e João entrando no templo, ele lhes pediu uma esmola. Pedro com João disse para aquele homem paralítico: "Olha para nós." O homem olhou, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda." Pegou na mão do homem e o ajudou a levantar. Naquele momento, o homem levantou e começou a andar. O homem curado não exerceu nenhum tipo de fé para o milagre, visto que quando Pedro disse: "Olha para nós", o homem olhou esperando receber deles alguma coisa. Toda a fé estava no apóstolo Pedro. Versos de número 8, parte B e 9. Então o homem levantou e entrou com Pedro e João no templo, saltando, gritando e glorificando a Deus. Aqui nós vemos a gratidão deste homem curado. Ele saltou, gritou e louvou a Deus. Nos lábios de muitos cristãos, existe mais murmuração do que adoração. Tomemos como exemplo este homem curado e louvemos a Deus por tudo que ele tem feito por nós. Versos 10 e 11. O homem que foi curado entrou com Pedro e João no templo e se apegou com Pedro e João. E toda a multidão viu o homem andar e glorificar a Deus. Este milagre ele foi notório, porque o homem ele era conhecido, ele sempre estava ali. Na sequência, versos de número 12 a 26, sermão do apóstolo Pedro. Quando Pedro viu a multidão ali formada, quando Pedro viu as pessoas, então Pedro aproveitou para pregar a palavra. Nós vemos que o milagre ele não salva, mas ele abre
as portas para a pregação do evangelho. Ele chama a atenção para o evangelho ser pregado. Primeiramente, nós vemos que Pedro, ele não buscou glória para si. Quando Pedro viu a multidão, Pedro não buscou reconhecimento para si próprio. Pelo contrário, ele atribuiu a Jesus Cristo o milagre feito. Veja no versículo 12. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, vocês estão maravilhados. E Pedro menciona os profetas do Antigo Testamento que havia profetizado a vinda de Jesus. O ministério de Jesus ele foi entre os judeus. E estes mesmos judeus foi quem os perseguiu e o matou. Entretanto, Pedro mostra que Jesus havia sido profetizado no Antigo Testamento e Pedro chama ao arrependimento. Deus abençoe a tua vida e eu te espero no capítulo 4 para estudarmos as consequências deste sermão poderoso.